Bom dia, tudo bem, senhores cientistas, engenheiros, tecnólogos, estudantes curiosos, e todos aqueles que têm vontade de aprender um pouco sobre eletricidade, sobre física, né, sobre química. Aí vamos pro nosso capacitor aí, tá bom? Então, você sabe, o capacitor ele tem uns que tem esse formato aqui. Não tem o polo mais e o polo menos, tem uns que tem um formato de bolachinha. Nós temos vários formatos aí, tá? Mas para que serve? O que faz o capacitor aqui? Nós temos aqui a simbologia do capacitor, que é essas dois tracinhos, significa as duas placas que tem dentro dele. Uma placa positiva e uma placa negativa, né? E quando ele é conectado no circuito, por exemplo, se você tem uma fonte contínua, um resistor em série com o capacitor, se chama circuito RC, resistor e capacitor, com a chave aberta, quando essa chave aqui estiver aberta, não vai haver circulação de corrente pelo circuito, né? Porque o circuito vai estar aberto, tá? Isso aqui vai estar aberto, tá? Então, T no capacitor, tempo, a corrente no capacitor e a tensão no capacitor. 0 menos significa que a chave está aberta. Então a corrente no capacitor vai ser 0 e a tensão no capacitor vai ser 0, né? Óbvio, né? Não tem circulação, o capacitor está totalmente descarregado. A placa aqui, essa placa vai estar descarregada, não vai estar mais, isso aqui vai estar descarregado, não vai estar menos. Quando você fecha a chave, a corrente no resistor, a corrente que passa aqui, vai ser o sobre R, tá? É a tensão dividido pela resistência, você acha a corrente, né? Temos lá o triângulo das potências, né? Com a tensão em cima, a corrente e a resistência. E o que acontece? Esse capacitor aqui, ele vai funcionar como um curto-circuito. Esse lado aqui como se estivesse em curto-circuito, tá? Vendo aqui, ó, tensão sobre R, tensão no capacitor é 0 e o capacitor funciona como uma chave fechada. E o capacitor está carregando, né? E nós temos uma defasagem entre a tensão e a corrente de 90 graus. Tensão e corrente estão defasados. Por quê? No instante inicial, quando se fecha a chave, 0 mais, já tem corrente. Isso aqui você desconsidera, que deu uma errada aqui. E começa a ter. Depois quando a corrente atinge aqui o seu pico máximo, aí começa a nascer tensão no capacitor, né? Então há uma defasagem entre a tensão e a corrente no circuito RC. E o capacitor está funcionando como uma chave fechada, né? Depois, quando o tempo tende ao infinito, a corrente no capacitor é 0 e a tensão é VT, é a tensão da fonte. E o capacitor se funciona com uma chave aberta. Então, as placas do capacitor começam a carregar, né? E ele começa no início inicial, assim que fecha no início inicial, assim que você fecha aqui, que a chave já começa a ver corrente e aí ele começa a carregar. O capacitor está funcionando com uma chave fechada. Depois, quando o tempo tende ao infinito, ele funciona com uma chave aberta e as placas do capacitor estão com a mesma tensão da fonte. E o circuito abre, e aí cessa a corrente. Tá vendo aqui, ó? E no capacitor 0. V no capacitor é V total. E automaticamente não vai ter corrente no resistor, né? Porque o resistor está em série com o capacitor, tá? Então aqui fecha essa primeira parte sobre o capacitor quando ele está em carga, né? Quando o capacitor está conectado à fonte, ele já fica com a tensão da fonte e depois ele abre. Ele funciona com uma chave fechada, depois ele funciona com uma chave aberta. Automaticamente ele muda desse estado para esse estado com o passar do tempo. Há uma defasagem entre a tensão e a corrente. E aqui nós temos o capacitor com uma chave aberta e novamente com o capacitor com uma chave fechada, né? Dependendo dos tempos que
dependendo do fechamento dessa chave aqui. Eu espero que você tenha conseguido compreender essa parte. O estado do capacitor, ele muda de chave aberta para chave fechada. O porquê da corrente estar adiantada em relação à tensão no circuito RC, resistor e capacitor, né? Devido a aqui funcionar como se estivesse em curto-circuito, né? E haver uma circulação de corrente no início, né? Ó, no 0+ aqui. Depois, quando o tempo vai passando, deixa dos tempos, o capacitor abre e ele já tem a tensão da fonte nas suas placas. Então essa é a primeira compreensão que você tem que ter sobre o capacitor. Lógico que tem um monte de fórmula, mas a sua parte palpável, a única coisa que você pode ter como confiar é a senoide, é o capacitor com chave aberta ou chave fechada, e ele tem um monte de contas aqui de integração, tá? E que chega nessas fórmulas, né, para corrente, para tensão, que eu não quero mostrar, não quero falar agora, mas o que você vai poder confiar, a sua pedra de toque aí que você vai poder falar, é que você vai poder entender, é por essa tabelinha aqui, tá? Enquanto você ainda não tem um pouco de conhecimento de integral e derivada sobre função trigonométrica e função exponencial, que a maioria dos eletricistas não tem um conhecimento, né? Então a gente tem que confiar na parte básica mesmo. O capacitor carrega quando liga a chave e depois o circuito abre porque o tempo passou e o capacitor fica carregado, né? Então, capacitor carregando. Tem uma outra coisa que chama uma constante de tempo, que chama tal. Essa constante de tempo, ela pode ser maior ou menor de acordo com o circuito, o resistor que tiver em série com o capacitor. Então, quanto maior o resistor, maior o tempo para chegar à carga, a tensão da fonte. Quanto maior tal, maior o tempo de carga. Porque quando você começa a acontecer a carga do capacitor, o que acontece? A tensão no capacitor vai aumentando até ela atingir a tensão VCC, que é a tensão da fonte. Se você passar uma reta tangente aqui com essa curva que forma da tensão no capacitor, uma reta tangente, você vai descobrir esse ponto aqui. E se você descobrir esse ponto, você traça uma linha vertical com a VCC e você vai descobrir em quanto tempo que você tem o tal, qual é o tamanho do tal. Se T for maior que 5 vezes tal, o circuito ele já está em regime permanente, ou seja, em tensão constante. Ele já atingiu a VCC. Tá bom? Então, assim, é só uma explicação mais no sentido de compreensão um pouco mais detalhada sobre o capacitor, né? Sobre o tempo de descarga no capacitor também, sobre a descarga no capacitor. Por exemplo, se você tiver aqui um capacitor carregado, ligado em série com o resistor, e estiver com a tensão da fonte, ele já for conectado, chavinha fechada, S1, o capacitor vai descarregar. A tensão do capacitor vai cair junto com a corrente. Então isso aqui é de ponta cabeça porque a tensão é negativa, né? Ou seja, ela é uma corrente de descarga e não uma corrente de alimentação de descarga do capacitor no resistor. As placas vão ficar zeradas e essa tensão aqui vai ser dissipada aqui no resistor, vai realizar algum trabalho durante algum tempo, que é o tempo que vai durar essa descarga, e o capacitor vai ficar zerado. Então a gente tem que medir isso também, olhando aqui que acontece uma descarga do capacitor, tanto na tensão como na parte da corrente. Corrente e tensão vão tendendo a zero no eixo do tempo. Então aqui está o tempo, né, o eixo do tempo, e a tensão e a corrente vão sendo drenados, né, pelo fechamento da chave, e o capacitor volta a seu estado de forma descarregada.
tá? Então, essa forma aqui que a gente está vendo é uma forma totalmente teórica, né? A compreensão do capacitor no circuito, o que acontece com ele, né? Como que ele trabalha numa rede bem simples, né? No caso de resistência e capacitor, circuito RC. Esse tal aqui a gente já está conhecendo também, vimos como que se faz para chegar a esse tal. Aqui está a VCC, né? Ele vai carregando, depois ele atinge VCC, você traça uma reta tangente com a curva de carga, você descobre esse ponto, junto com a vertical você descobre tal. Vimos que quanto maior for o resistor, maior o tempo para chegar à tensão da fonte, né? E quanto maior tal, maior o tempo de carga, óbvio, né? Porque se o resistor for muito grande aqui, o que vai acontecer? Vai demorar mais para carregar. E aí, quanto mais demora para carregar, maior essa curva ela vai se esticando até atingir a VCC. E aí o tal vai indo para lá, né? Ele vai crescendo, ele vai indo para lá. Se a curva fosse assim, ó, por exemplo, né? Então o que acontece? Até chegar lá, então esse ponto aqui, né? Você vai teria que fazer uma reta tangente assim, ó. Aqui assim, ó. A reta tangente de bateria onde? Bateria mais para lá. Aí o que acontece? O tal viria mais para cá. Você teria que traçar uma reta tangente aqui, aí o tal viria mais para cá. Então o tal ia crescer. E quando o tempo for 5 vezes tal, que é essa letra grega aqui, então o circuito já está em regime permanente, ou seja, o capacitor já conseguiu atingir a tensão da fonte. Tá bom? Então aqui você já tem uma visão um pouco mais abrangente sobre o capacitor, tanto no sentido de sinal, de defasagem de tensão e corrente de 90 graus no circuito RC. Você sabe que o capacitor agora ele trabalha com uma chave aberta quando ele está carregado, quando ele trabalha com uma chave fechada, quando no instante inicial. Nós temos aqui a tabelinha 0 menos, que é quando corrente e tensão do capacitor é zero. Temos o tempo zero quando fecha a chave, a corrente no circuito é U sobre R. Quando o tempo tende ao infinito, o capacitor abre a chave, ele fica como aberto. Temos aqui também o tempo tal, né? Descobrimos o tal, que é uma constante de tempo, que depois nós vamos usar ela nas fórmulas, que descobrimos como chegar a ela, né? E eu acho que é isso. Acho que já tá bom já, 13 minutos, estamos chegando a 13 minutos, acho que é o suficiente para você ter uma noção sobre o capacitor. Porque senão você não consegue entender, né, mais profundamente e como que ele está fazendo ali no circuito, né? O que esse capacitor está fazendo, né? Tanto no sentido de fonte, no sentido de operação, no sentido de carga, descarga, o que ele está fazendo no circuito, né? Quando ele está descarregando, quando ele é desligado, quando ele é ligado diretamente a uma carga, o que acontece com ele, o tempo de descarga, o que é esse tempo tal. Depois nós vamos ver o que ele faz no circuito, que aí tem uma outra ponto que é 0,63 volts, tá? Esse tempo tal aqui é próximo a 0,63 volts, que dá a tensão da fonte. Tá bom? Então acho que tá bom. Acho que dá para você ter uma noção aí de como vai funcionar, como que é o seu capacitor. Acho que agora você já está conhecendo um pouco melhor tanto o capacitor como o sinal, a questão fasorial, né? Aqui ele comporta como chave aberta, chave fechada. A tensão aqui é VCC, tensão contínua, né? A tensão nas placas dele, a polaridade, né? Tá bom? Então vou ficando por aqui. Espero que eu possa ter te ajudado aí nesse desenvolvimento aí sobre capacitores. Tchau.